Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 7 do curso de Eletrônica. Eu sou o professor Rafael Barros e hoje nós vamos continuar o estudo do diodo de junção. Na aula passada nós falamos da operação do diodo na região de polarização direta e hoje nós vamos estudar como é o comportamento desse componente na operação na região de polarização inversa e também na região de ruptura. Bom pessoal, então a operação na região reversa do diodo, como a gente já havia estudado na aula passada, ela ocorre para valores de tensão sobre o diodo negativa, né? Nessa situação, a relação exponencial que nós estudamos da tensão e da corrente, ela permanece válida, né? Portanto, essa equação de que a corrente no diodo é igual à corrente de saturação vezes o exponencial da tensão do diodo sobre N vezes a tensão térmica menos 1, ela permanece válida. Contudo, nós precisamos avaliar o que acontece nessa fórmula quando o valor de VD é negativo, né? Vamos imaginar aqui, nós conhecemos a função exponencial, ok? Então, para um exponencial cujo o valor é negativo, supondo que esse VD será algumas vezes maior, né, do que a tensão térmica aqui, e será, então esse valor exponencial aqui tende a ser muito pequeno, né? Imagine exponencial elevado a um valor negativo aqui vai ser muito pequeno. Então no final das contas o que nós vamos ter é somente o IS vezes o menos 1. Esse termo aqui vai ser irrelevante. Então quando avaliando a equação para VD negativo um pouco maior que VT, nota-se que o termo exponencial será muito menor que IS. Portanto, é possível simplificar essa equação. E aí nós vamos ter, no caso da operação da região inversa de polarização, que a corrente no diodo vai ser aproximadamente menos a corrente de saturação, né? Ou seja, é uma relação bastante simples. A corrente vai ser aproximadamente constante igual à corrente de saturação na região de operação reversa, tá? Bom, pessoal, então é por isso que a corrente de saturação, né, a constante S, recebe esse nome. Nas aulas anteriores nós tínhamos comentado sobre isso, que seria entendido só na sequência. Então é por isso, porque ela corresponde à corrente residual que há no diodo quando ele está polarizado reversamente, né? É por isso que ele recebe o nome de corrente de saturação, ok? Apesar dessa simplificação que nós fizemos, é preciso ponderar que a corrente inversa é muito dependente da temperatura e da tensão inversa também. Ou seja, há situações em que a corrente inversa no diodo pode ser diferente da constante IS, né? Principalmente se nós tivermos dispositivos operando para pequenos sinais de tensão e corrente. Então, como regra prática, nós podemos afirmar o seguinte, que a corrente inversa dobra para cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura, tá? Essa é uma regra prática que é observada de forma empírica nos dispositivos. E aí nós vamos aqui para o nosso primeiro exemplo da aula de hoje, tá? O enunciado é o seguinte, qual a corrente de fuga no diodo do circuito abaixo a uma temperatura de 40 graus Celsius, sabendo que em 20 graus Celsius a tensão no resistor é de 1 volt. Então nós temos aqui um circuito com o diodo invertido aqui, ou seja, ele vai ser polarizado inversamente, com a tensão aqui de mais 9 volts, né? E é conectado a um resistor de 1 mega. E aí ele pergunta qual a corrente de fuga, nesse caso aqui, para uma temperatura de 40 graus Celsius. E ele informa que para a temperatura ambiente, 20 graus Celsius, a tensão é 1 volt, tá? Então vamos analisar aqui. Em 20 graus Celsius, nós temos que a tensão é 1 volt. E a corrente, nesse caso, vai ser a tensão V de 1 volt, né? Dividido pela resistência aqui. Por quê? Porque a tensão do diodo é justamente a tensão que estará submetido o resistor aqui. Então esse resistor submetido a uma tensão de 1 volt vai ter uma corrente de 1 microampere. Então nós já sabemos que a corrente
de fuga, né, na condição ambiente, de temperatura ambiente, vai ser 1 microampere. E agora nós precisamos identificar quanto será em 40 graus Celsius. Nesse caso, nós vamos utilizar a regra prática que nós acabamos de falar, ou seja, que a corrente de fuga dobra para cada 10 graus Celsius de aumento. Então, como houve um aumento aí de 2 vezes, né, de 20 para 40 graus Celsius, então houve um aumento aí de 20 vezes, desculpa, ele aumentou 2 vezes, aumentou 10 e depois aumentou mais 10, né? Então, se ela dobra a cada 10, então se ele aumentou 10 2 vezes, vai quadruplicar a corrente, que nesse caso aqui vai ser 4 vezes o valor que nós calculamos para 20 graus Celsius. Então, nesse caso, nós vamos ter uma corrente de 4 microamperes, ok? Esse é o valor para corrente de fuga do diodo. Você vê que é um valor bastante baixo, bastante baixo. Bom, e agora nós vamos estudar um pouco a operação na região de ruptura do diodo. É aquela região em que a tensão de polarização inversa ela é igual ou maior do que uma determinada tensão, que a gente chama de tensão de Zener. E nessa situação nós já estudamos, ocorre o efeito Zener ou o efeito avalanche, fazendo com que haja portadores de carga disponíveis lá no material semicondutor para a condição de corrente no sentido inverso e sem que haja grandes variações na tensão, né? Então, nessa região a relação de tensão e corrente é quase uma reta, como nós já havíamos verificado nas aulas anteriores, ou seja, a tensão se mantém aproximadamente constante para grandes variações de correntes. Então, essa é uma característica útil para aplicação na regulação de tensão, ok? E aí, essa característica ela é muito explorada, por isso que existem diodos que são desenvolvidos especificamente para operar na região de ruptura. Esses diodos são conhecidos como diodo Zener, certo? E aí ele tem um símbolo diferente, né? Um símbolo elétrico diferente que a gente utiliza, como sendo, a gente faz meio que um Z aqui, tá certo? Na simbologia dele, e percebam que a tensão também ela é invertida, né? A tensão e a corrente nesse caso aqui é invertida, ela está sendo positiva da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, como no caso do diodo convencional, ok? Então esse é um dispositivo muito utilizado para a regulação de tensão. E aí o comportamento desse diodo, do diodo Zener, ele pode ser modelado como indicado abaixo aqui, em que a gente vai ter uma fonte de tensão constante, que a gente está chamando de VZK, associada em série com uma pequena resistência que a gente está chamando de RZ. Essa pequena resistência ela está relacionada justamente com a pequena inclinação na curva que existe lá na região de saturação. Se essa curva fosse uma reta perfeita, esse RZ aqui seria igual a zero. Então, quanto menor o RZ, mais próximo de uma reta é aquela curva na região de saturação, de ruptura do diodo. Ok? Então, esse é o modelo que a gente pode representar o diodo, tá? É uma fonte associada a uma tensão. Então, na verdade, a tensão que a gente vê sobre o dispositivo, que aqui eu estou chamando de VZ, ela vai ser a soma dessa tensão constante aqui, mais a queda de tensão no resistor, que vai depender da corrente que circula por ele. Tudo bem? E aí a gente tem essa relação que eu acabei de falar, né? A tensão no diodo é igual à tensão constante de VZK mais a queda de tensão nesse resistor, que é a resistência vezes a corrente que circula no diodo. E agora nós vamos fazer aqui um segundo exemplo, justamente com essa aplicação do diodo Zener, ok? E aí o enunciado é o seguinte: considere o circuito abaixo, em que o diodo Zener é especificado para ter uma tensão de 6,8 volts com uma corrente de 5 mA e uma resistência interna de 20 ohms. Então ele está dando aqui os parâmetros do modelo do diodo Zener, ok? E aí ele pergunta qual a tensão V0 quando a carga estiver desconectada, ou seja, quando esse RL aqui for igual a zero. Vamos só observar que o circuito eu tenho inicialmente uma fonte de 10 volts positiva conectada a um resistor de 0,5 kΩ, e aí
a partir desse resistor eu tenho uma conexão com um diodo Zener e um resistor de carga aqui, RL. E ele está perguntando qual é o valor da tensão nesse resistor de carga aqui. Olha, a primeira coisa que nós devemos fazer é substituir o diodo Zener pelo seu modelo que nós acabamos de estudar, ou seja, uma fonte associada a uma resistência. E é isso que a gente fez aqui, né? Nós temos o mesmo circuito, fazendo apenas a substituição aqui, porque assim fica mais claro para a gente entender o que está acontecendo no circuito. Vamos inicialmente determinar o valor de ZK, que é essa tensão fixa aqui que nós temos no diodo Zener. Nós sabemos aquela relação que nós acabamos de estudar, né, que VZK, que o VZ, na verdade, a tensão sobre o diodo vai ser igual a VZK mais a queda de tensão na resistência interna. Como nós temos a tensão que foi dada aqui e nós temos a resistência corrente, então nós podemos determinar a VZK fazendo apenas a substituição dos valores, né? A tensão 6,8 volts está dado aqui, igual a VZK mais a resistência 20 ohms, também foi dada, vezes a corrente de 5 mA, ok? E aí nós vamos ter um VZK de 6,7 volts. Essa é a tensão fixa do diodo Zener aí. Com esse valor aqui, agora a gente vai conseguir determinar a queda de tensão V0 quando o RL for igual a zero, né? Ou seja, quando não houver conexão aqui com esse resistor. Nesse caso, a queda de tensão V0 vai ser exatamente a queda de tensão que existe no diodo, certo? E aí, nesse caso, a corrente que está entrando no diodo, essa aqui que a gente chamou de IZ, vai ser igual a essa corrente I aqui de cima, né? Que por sua vez pode ser determinada em função desse resistor aqui. A gente pode escrever pela segunda lei de Kirchhoff aqui o seguinte, que a corrente vai ser igual à tensão da fonte menos a tensão sobre o diodo, ou seja, é a tensão que está aplicada, né, sobre esse resistor de 0,5 kΩ. Então a corrente vai ser igual a essa tensão, 10 menos VZK, na verdade, né, que é essa fonte aqui de baixo, 10 menos VZK, dividido por quê? Pela resistência do circuito, que é o 0,5 mais o RZ aqui embaixo, tá? Então isso aqui vai ser 10 volts da fonte menos 6,7 do VZK que a gente acabou de calcular, dividido pela resistência de 0,5 kΩ mais 20 ohms aqui, que é a resistência interna do diodo. Isso aqui vai nos dar uma corrente de 6,35 mA, tá? Essa é a corrente que vai circular aqui no circuito. E aí, para determinar a tensão V0, que vai ser a própria tensão sob o diodo aqui, basta a gente utilizar essa mesma relação aqui, né? A gente vai ter o VZK fixo, o R fixo, substituir apenas o IZ por esse valor aqui que nós acabamos de calcular, tá? É isso que nós vamos fazer aqui e vamos chegar a um V0 de 6,83 volts. Então vamos guardar esse valor. Quando o resistor não está conectado ao circuito, nós temos uma tensão de 6,83 volts naquele ponto V0, tá? E aí ele faz uma nova pergunta. Qual o valor de V0 quando uma carga de 2 kΩ é conectada? Ou seja, ele quer saber qual é a variação que existe ali naquele ponto quando eu conecto uma carga que vai drenar uma determinada corrente ali, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reescrever aquele circuito ali. É o mesmo circuito que tem lá, né? Ou seja, uma fonte de 10 volts conectada a um resistor de 0,5 kΩ e em sé aqui conectada também com o diodo Zener, que eu estou representando aqui já separadamente como a fonte VZK e a resistência Zener aqui, tá? E aí nesse diodo, em paralelo com ele, eu tenho conectado uma carga de 2 kΩ. E aí ele pergunta quem é o V0 nessa situação. Ora, aqui tornou-se um problema de circuito elétrico, né? A partir do momento que eu substituo o diodo Zener pelo seu modelo de uma fonte associada a uma resistência, eu tenho simplesmente um problema de resolução de circuitos, tá? Então nós vamos resolver isso aqui. Primeiro vamos definir as correntes nesse circuito, né? Eu vou ter uma corrente entrando aqui, saindo da fonte principal. Depois nesse nó aqui, essa corrente vai se dividir entre a corrente do diodo, que eu estou chamando de IZ,
e a corrente da carga, que eu estou chamando de L. Eu vou criar aqui, eu vou identificar aqui uma malha, que eu vou chamar aqui de malha 1, essa primeira malha aqui. Essa segunda aqui eu vou chamar de malha 2 e também vou chamar esse nó aqui de nó 1, ok? Isso aqui vai ser útil para quê? Para que eu possa escrever as leis de Kirchhoff desse circuito. Então, na malha 1, o que é que eu tenho aqui em termos de queda de tensão? Eu tenho que 10 volts da fonte, menos, né? Porque aqui eu estou indo do menos para o mais, convencionando positivo, aqui eu vou do mais para o menos vai ser negativo, menos o valor de I vezes a resistência 0,5 kΩ, menos os 6,7 volts, que é o VZK aqui do diodo, menos o valor de IZ vezes 20 ohms, que é a tensão, que é a resistência do diodo, ok? Isso aqui igual a zero. Isso aqui é o quê? É a segunda lei de Kirchhoff para a malha 1. E aí eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou isolar o valor de I nessa relação, tá? Simplesmente isolando o valor de I, eu vou chegar numa relação de que o I é igual a 6,6 vezes 10 a menos 3, menos 40 vezes 10 a menos 3 vezes IZ. Então eu obtive uma primeira relação relacionando I com IZ. Eu vou chamar isso aqui de equação 1, ok? Vamos dar sequência aqui. Vamos escrever agora Bom, e dando sequência aqui, pessoal, agora na malha 2, o que é que eu posso escrever, né? Eu posso escrever que a corrente IL vezes a resistência 2K, né? Eu vou ter aqui a queda de tensão. Voltando aqui, eu estou considerando esse sentido aqui negativo, né? O mais para o menos negativo. Então, voltando por aqui, menos para o mais vai ser positivo. Então, eu vou ter o IZ vezes 20 positivo e o 6,7 positivo também, e eu fecho a minha malha igual a zero. Essa é a segunda lei de Kirchhoff para a malha 2, né? Eu posso aqui agora, da mesma forma que eu fiz lá na outra equação, isolar o valor de IL para encontrá-lo em termos do IZ, né? Isolando aqui, eu vou encontrar que o IL é igual a 3,35 vezes 10 a menos 3 mais 10 vezes 10 a menos 3 IZ. E eu vou chamar isso aqui da minha equação 2, é a segunda relação que eu obtive. Bom, por fim eu posso escrever aqui a primeira lei de Kirchhoff para o nó 1, né, que está aqui, que aí é bastante simples, é simplesmente I menos IL menos IZ igual a zero, são as três correntes aqui do nó, né? Então eu tenho, vamos relembrar aqui, eu tenho a primeira equação, a segunda e a terceira, e eu tenho três incógnitas, que são justamente as correntes I, IL e Z. Portanto, eu tenho três equações, três incógnitas, eu tenho um sistema exequível, né, factível de ser determinado analiticamente. Para isso, basta que eu substitua as equações 1 e 2 na equação 3. Então, vamos fazer isso aqui, né? Estou pegando a equação 3, que é essa daqui, e substituindo o valor de I, eu vou substituir por isso daqui, e o valor de IL eu vou substituir por isso daqui. É isso que está posto aqui nessa equação. E aí eu fico com uma equação somente em termos de IZ. E aí eu faço aqui o tratamento algébrico, né? E eu chego no valor de IZ igual a 3,1 mA, tá? É o meu primeiro valor. E aí, substituindo o IZ de volta nas equações, né? Primeiro na equação 2, eu substituo aqui o valor de IZ, eu vou chegar num valor de L de 3,38 amperes, ok? E, por fim, eu poderia também determinar aqui o valor de I, se eu quisesse, né? Substituindo o IZ aqui,
mas o que eu quero é o valor de V0 lá naquele circuito. Então, eu vou aplicar diretamente a corrente IL em cima daquela carga RL, né, para verificar qual é a tensão V0. Então, a tensão V0 é a corrente, a carga é uma carga de 2 kΩ, então está aqui, vezes a corrente que eu acabei de determinar, 3,38 mA. Eu vou ter uma tensão V0 de 6,76 volts, ok? Essa é a resposta da minha questão. Então, vocês observam que a tensão teve uma queda pequena. Por quê? Porque a carga começou a drenar um pouco de corrente, então houve uma pequena queda de tensão, mas uma queda pequena, tá? E aí, por fim, ele pergunta qual a regulação de linha no ponto de conexão da carga, tá? Então, ele quer saber o quê? Qual é a variação da tensão? Quando você ouvir esse termo, né? Regulação de linha, é justamente qual a variação da tensão em função da conexão de uma carga naquele ponto. É a relação entre a tensão quando o circuito estava aberto, sem carga, e o circuito com carga. Isso é a relação de linha, tá? Nesse caso é simples de determinar, basta a gente fazer a relação entre a tensão do circuito aberto, que é o 6,83, e a tensão do circuito com a carga, que é o 6,76. Um sobre a outra vai dar justamente essa variação. Eu estou fazendo um menos isso para obter o valor em termos relativos percentuais, né? Então eu vou ter 0,01 ou 1% de variação, né? Então perceba que a regulação de linha é de apenas 1%, ou seja, com a conexão de uma carga, a tensão disponível lá naquele ponto do circuito variou em apenas 1%. Essa aí demonstra a aplicação do diodo Zener como um regulador de linha. Bom, pessoal, e assim nós finalizamos essa aula, né? Nós estudamos a operação do diodo de junção na região de polarização inversa e também na região de ruptura com o estudo do diodo Zener, né? A aplicação no caso de regulação de tensão. Espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade para fornecer sugestões para as próximas aulas. Nos vemos em breve.